A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então cuidado, porque nesse capítulo o Rony aperta um calombo trepidante. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 17º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Gato, Rato e Cão. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Se você ainda não sabe que o Perebas é um animago, termina de ler o livro, que falta só um pouquinho, e depois você volta aqui para ouvir o resto. Eu sou Nayara Sevestiuk e acabei de dar uma voadora no padrinho do meu amigo. Menina, quem se que importa? bruta. Estou aqui com Luísa Zanferdini, que toda noite de lua cheia desaparece misteriosamente. Ninguém sabe pra onde ela vai. Então, oi gente, eu queria contar que meu segredo é que eu viro a Fiona. Lord Farquaad, corre aqui. E também tá aqui com a gente a Tamires Garcia, que está muito feliz com a chegada de um cão preto de olhos pálidos. Gente, finalmente o mozão chegou. Não tem nem roupa pra esse evento. E hoje a gente vai falar sobre o chá de revelação, a treta no zoológico e amizades não tão legais assim. Então a gente vai começar com o nosso duelo de resumos. Como que vai acontecer? Vocês vão duelar aí pra ver quem consegue resumir melhor o capítulo. Eu nem vou exigir que vocês cheguem até o final, porque... Serei grata, porque não sei como resumir esse capítulo em 30 segundos. Mas é isso aí, 30 segundos pra resumir o capítulo. Quem for melhor, ou na verdade, quem eu escolher, que for melhor na minha humilde opinião, vai ter o direito de iniciar a discussão deste episódio de podcast tão querido. E a gente vai jogar um dado aqui pra ver quem vai escolher, quem vai começar e quem, obviamente, vai ser o último. Então, quem quer par, quem quer ímpar? Eu quero ímpar. Parabéns, Tamires! Você ganhou! Yay! A chance de escolher quem começa só, né? Mas tudo bem. Apenas. Pequenas vitórias, né? É a vitória que vai estar tendo. Vamos se conformando com as vitórias que vem. Acho que a Luísa pode começar, pra eu ter tempo de me preparar psicologicamente. Ai, obrigada. De nada, Tá disponha. bom, então. Gente, eu odeio que eu sempre fico muito nervosa, mas tipo assim, não tem motivo pra ficar nervosa. É a pressão psicológica. Então. Porque daí, de repente, você não sabe quanto tempo tem. De repente, acabou. Então, Luísa, você vai resumir o capítulo Gato, Rato e Cão em 3, 2, 1, valendo. O trio sai da casa do Hagrid e eles estão debaixo da capa com o Perebas surtado na mão do Rony. Aí eles escutam um uivo, o Perebas surta mais ainda. Aí ele começa a querer sair correndo do colo do Rony. No meio tempo, eles escutam um machado bater em alguma coisa, eles acham que o Bicurso foi decapitado. Aí o Perebas foge, aí a capa sai voando, porque o Harry não tem cuidado nenhum com essa porra da capa. E aí o Rony é engolido pra dentro do salgueiro lutador, porque o Sirius apareceu lá, perdeu o braço dele. E eu não cheguei nem na metade. É muita coisa nesse Não, quando muita você coisa. falou do machado, eu já tava assim, não vai dar tempo. Não vai. Agora, Tamires, você vai iniciar o seu resumo em 3, 2, 1, valendo! Ai, já tá. O Bicurso, ele quase morreu, mas não morreu, mas eles não sabem ainda, eles saíram, e aí, meu Deus. Aí o Perebas, ele começou a querer escapar, e o pessoal falou, meu Deus, jogaram a capa longe, e o Perebas fugiu e falaram, pra onde vai, menina? Apareceu um cachorro. Aí o cachorro pegou o Rony, arrastou o Rony 3 quilômetros pro outro lugar lá, pela perna, tipo, mancada Sirius. E foram todo mundo atrás do Rony, e aí chegaram lá, e aí não era um cachorro, era o Sirius. Oh my God! E aí o Lupin apareceu, e aí tipo, o Lupin é o lobisomem. Aí, não, calma, nem essa revelação. E aí tinha mais. Nossa, mas aí deu até uma acelerada aqui no meu coração, gente. Eu tô calma, tá tudo bom. Muita informação. Mas foi longe. Assim, acho que ficou claro a vencedora. Sim. Até porque eu falei uns negócios do capítulo anterior. Não tem problema, Luísa. Você é livre pra falar o que você quiser. Você é uma mulher empoderada. Solta a sua voz.
Mas, infelizmente, assim, não vou poder dar vitória pra você, Tamires. Você é a vencedora. Tudo bem. Parabéns. Yay, 2 vitórias na vida, gente! Eu chego lá. Parabéns, Agora tem que me Tami. acalmar, que eu fico nervosa mesmo pra falar isso. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Harry, Rony e Hermione voltam para o castelo, mas no meio do caminho, Bichento persegue Perebas, e um grande cachorro preto arrasta Rony para um túnel sob o Salgueiro Lutador. Bichento para a árvore antes dela atacar Harry e Hermione, e eles seguem o gato pelo túnel até chegar na Casa dos Gritos. Lá eles encontram Rony, capturado por Black, que os desarma. Harry tenta atacar Sirius, mas Bichento fica entre os dois. Acontece uma baixaria, mas Lupin chega e acaba com tudo. O professor conta que é amigo de Black, Hermione revela que Lupin é um lobisomem e Sirius conta que Perebas é um animago, Pedro Pettigrew. Faltou também ainda a aparição do Snape. Ah, não é importante pra mim. Não é importante. Laís, corre aqui. Então, Tamires, como vencedora do nosso duelo de resumos, com que frase ou momento você quer começar a nossa discussão? Então, né, na verdade não é bem uma frase, é justamente o momento que começa essa bagunça, briga entre entre todo mundo, né? Uhum. Mas começa o Harry querer bater no Sirius, e aí o Bichento vai querer ficar no meio, e aí alguém bate no Bichento, e aí, gente, eu nunca tinha reparado o tamanho da treta que rola nessa cena. A gente tem a memória do filme, né, que é muito mais objetiva, e é muita treta, rolou até voadora. Não, acho que esse capítulo em si é uma grande baixaria, dedo no cu, gritaria, adoidado, porque é um capítulo que, na verdade, poucas pessoas se lembram do real conteúdo dele, na verdade, dessa briga toda, né? Porque no filme é totalmente esquecido isso, não acontece. Sim. E eu não sei se é só por isso, mas assim, não sei vocês, mas a gente fazendo essa leitura capítulo a capítulo, eu estou olhando pra cada capítulo. Porque quando chega nessa parte do livro, eu já tô engolindo o livro, sabe? Eu já tô muito ansiosa pra passar. E aí chega uma hora que eu acho que essa parte eu realmente meio que ignoro mentalmente. Sabe como é? Sim. A gente passa correndo, né? Passa meio batido. Exatamente. A gente passa tão batido que a gente não percebe que, tipo, a Hermione deu uma voadora no Sirius, já lá do lado de fora. O Sirius Vamos dar que esse ponto pra Grifinória, cara. Sim, o Sirius, versão cachorro, tá mordendo todo mundo. O Rony quebra a perna. Aí o outro quer matar o padrinho e é tudo uma zona. E você fica tipo, o quê? E assim, só relendo. E o gato no meio, alguém chutou o gato, não lembro quem foi que chutou o gato. Não, ele cai. O Lupin abraça o Sirius e ele cai. Eu fiquei muito em choque quando eu reli, porque eu não lembrava que o Sirius mordia o braço do Rony, não a perna, porque no filme ele morde a perna. Que assim, como que começa toda essa grande treta, né? Eles estão lá do lado de fora e o Sirius, na verdade, o sinistro cão aparece. Aí quando ele aparece, é o gatilho dessa cena inteira. Porque o Perebas fica enlouquecido, daí o Rony vai correndo atrás dele. O cachorro vai atrás do Rony, que na verdade tá indo atrás do rato. E o Harry, sem entender, porque ele achava que o cachorro queria matar ele. Sim. É essa grande confusão. E o Sirius morde o braço do Rony, e o Rony vai tentar se prender num galho de árvore. Tipo, o quê? Quebra a perna. É uma avalanche de acontecimentos que eu fico embasbacada. Tem uma questão que é sempre muito legal, né, de reler. Mas que imagina você ver toda essa... Você acabou de passar por isso e aí você revê isso, né? Porque a gente sabe que eles vão estar depois assistindo a Hermione e o Harry. Você revê isso tudo acontecendo e não poder fazer nada a respeito, assim. Absolutamente lá, nada. Absolutamente Deve nada. ser você muito vê... angustiante. Meu Deus, eu acho que é muito louco. A gente vai falar disso mais pra frente, claro, mas só pra já dar esse foreshadow. É muito louco. Inclusive, com a aparição do Sirius como cachorro, tem uma descrição bem sutil que fala que ele surgiu, eles ouviram um ruído macio de patas gigantes. E a gente sabe, acho que
acho que todo mundo, até quem não leu os livros, sabe que o apelido dos Sirius é Almofadinhas. E o apelido dele vem da pata de cachorro dele mesmo, que é macia, fofinha, né? E eu achei fofo isso, porque tipo, é uma coisa tão, assim, gratuita que tá ali, mas faz sentido, sabe? Sim, é muito Só que fofinho. também tem uma coisa que eu não gosto da chegada dele, que é, na minha opinião, a Relia, não sei se vocês concordam ou não. A Lia escreveu como um enorme cão negro de olhos claros. E no inglês não são olhos claros que ela fala, é pale-eyed. E tem um outro significado ao invés de só olhos claros. Sim, são olhos claros, mas que indicam um estado do humano ou do animal, né? Que é um olho esbranquiçado, algumas vezes indicando cegueira. Ou, nesse caso, eu imagino que seja de tudo que ele viveu até agora, né? De Azkaban e tudo mais. Sim. Imagino que ele tenha ficado muito acabado. Inclusive, mais pra frente, a gente vai falar de quando ele faz a transformação de animal pra humano. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. E eu só reparei depois que vocês comentaram. E aí eu fiquei incomodada. Porque antes eu não tinha ficado. Porque, tipo, realmente ela traduziu de um jeito que não transparece, não foi o ideal. Né? Não foi o melhor. É porque, tipo, um cão de olhos claros, tá, ok, husky siberiano, show. Mas, na verdade, eu acho que essa tradução tira um pouco da essência e da história que o personagem passou, né? Mesmo que seja sutil. Mas como que seria uma boa tradução pra pale-eyed? Porque não dá pra colocar olhos pálidos. Esbranquiçados. Que daí não dá a impressão de que tá falando da cor, né? Dá ou até olhos que tá cansados, sei lá. Cansados também. Olhos de ressaca. Olhos de cigana oblíqua. Cigana oblíqua simulada. Pensei nisso. Outra coisa que eu reparei também que você falou, né? É que o Harry sempre acha que tá todo mundo atrás dele, inclusive o Sirius, né? Que no caso é o cachorro, quando ele aparece. E tem essa quebra de expectativa, né? Que na verdade o cão não queria ele. Ele pula em cima do Harry, o Harry acha que é por causa dele, mas na verdade ele tá, tipo, passando por cima do Harry pra chegar no Rony. E aí o Harry fica confuso, né? Essa parte da narrativa é interessante porque cada vez mais reforça sobre como é tudo da perspectiva do Harry, né? Porque, na verdade, o cão é um cão que aparece. É o Harry que tá há muitos meses vendo esse cão, achando que o cão tá atrás dele. Mas é um cachorro que aparece e pula no Rony, ponto. Então é mais um reforço de que a perspectiva é sempre dele. E é legal porque ele achava que esse cão era o sinistro, né? Meio que um espectro. E na verdade ele agora tem a confirmação real oficial que é um cão de verdade. Que ele não estava sendo paranoico, ele estava sendo stalkeado por um cão. Na verdade, já no capítulo 13, o Harry, ele sabe que o cão é real, porque ele vê da janela o bichento interagindo com esse cachorro. Então, verdade. Aí ele já tem uma noção, só que eu acho que também tem o lance de gato que vê fantasma, sabe? Vai ter. Então, ele aí agora ele sabe que tá todo mundo vendo. Mais alguém vê. Mas ele não necessariamente sabe que é real, né? Agora, ou tá todo mundo louco, ou ele é real. Pode ser um surto coletivo? Claramente. Mas então, pensando da perspectiva, por exemplo, do Rony. O Harry comentou ao longo do livro que tava vendo uma coisa estranha, mas o Rony não esperava que aparecesse um cachorro, catar ele e levar pra dentro da árvore, sabe? Então, eu acho que ninguém esperava isso, na verdade. Sim, mas o Harry relacionou com alguma coisa que ele tinha antes. A Hermione e o Rony só olharam e falaram, oi? O que tá acontecendo? Tipo, tanta coisa sinistra na Floresta Proibida, o que vai atacar eles é um cachorro. Um cachorro. Já pensou nisso? Inclusive, acho que eu falei isso em algum outro episódio, que, tipo, o Harry nem comenta com eles que ele viu o cachorro, né, no dia que ele parou o Noite Bus e tal. Não, então, ele não fala pra ninguém. Então, tipo, ninguém sabe da noia do Harry. Não, a única coisa que em algum lugar. A única coisa que eles sabem é da visão, vamos assim dizer, da Trelawney e do Sinistro. É nessa hora do Sinistro que eles conversam, é verdade, tá certo. E nessa zona toda que acontece ali do lado de fora, que na verdade acontece dentro da Casa dos Gritos e fora nos terrenos de Hogwarts. Nessa parte do lado de fora, tem um outro personagem, por assim dizer, que aparece e ninguém sabe de onde vem, até que eles lembram que ali tem o Salgueiro Lutador, né? E alguém é atingido
Aí que eles se tocam. E começa também a lutar contra os bichos e o Salgueiro Lutador. E falando da árvore em si, relendo agora, eu comecei a pensar numa concepção que eu mesma tinha, e eu acho que outras pessoas também têm, que o Salgueiro, ele tá ali e vai atacar todo mundo que chegar perto dele. Mas, na verdade, ele não tá atacando gratuitamente, né? Ele tem um propósito de estar ali, ele tá protegendo a passagem que existe ali embaixo, que vai dar até a Casa dos Gritos. Então, não é só porque a pessoa está ali, é o local que ele está plantado, né? Sim. Na verdade, eu não sei exatamente se o Salgueiro Lutador é um tipo de árvore que é assim, ou se ele foi enfeitiçado pra ser assim. Porque se ele foi enfeitiçado pra ser assim, aí ele tá lá pra proteger a passagem. Senão ele foi plantado pra proteger a passagem. Porque daí qual é a melhor planta pra botar numa passagem do que uma planta que bate nos outros? Não é mesmo? Imagina uma floresta de salgueiros lutadores. Então, de acordo com a Câmara Secreta, ela é uma árvore que já existe, só que ela é muito rara. Inclusive no discurso do Snape que fica claro que existe mais de uma árvore desse tipo, né? Mais de um Salgueiro Lutador. Então pode ser que não seja necessariamente um feitiço naquela árvore. Exatamente. Tenha outros tipos. Que ela deve existir, mas também deve ser uma coisa muito rara que não se vê assim em toda esquina. Sim. Então aí você vai, arranja uma semente dessa e planta lá, e aí é perfeito para esconder uma passagem. E não, assim, é para isso necessariamente, mas cumpre o papel geral dela de já manter todo mundo longe, entende? Exatamente. O que eu lembrei também dessa hora é que, tipo, tá escuro. E no filme, eu sou muito poluída pelo filme, né? Porque eu assisti várias vezes. Então eu esqueço que, tipo, na verdade tá escuro e eles não sabem do que eles estão apanhando. E eles, tipo, demoram pra entender que eles estão apanhando da árvore. E aí quando eu tava relendo, eu lembrei disso e fiquei tipo, nossa, mano, tá muito mais da hora esse momento aqui no livro do que... mas isso não há discussões, não é mesmo? Desculpa, Poirot. Imagina você no escuro e de repente, leva um soco na cara e não sabe nem de onde que veio. De uma árvore. Obviamente você ia prever que isso ia acontecer, não é mesmo? Que delícia. O bichento é o único que consegue parar o Salgueiro, né? Isso a gente só vê no livro também. Isso, que tem o nó que ele aperta lá com a patinha dele. Sim. E ele para na hora. Que eu ouso dizer que ele aprendeu com o Sirius. Então, é possível ele ter aprendido com o Sirius, porque eles se comunicavam, né? O Sirius falou pra ele que queria entrar no castelo, ele levou Ele foi até comprar Firebolt pro Sirius. Mas mesmo se ele não tenha comunicado, tipo, verbalmente ou mentalmente, ele pode ter visto o Sirius simplesmente apertando o nozinho. Não sei se ele era grande demais pra fazer isso, mas gosto de pensar que ele cabia. Acho que sim. Entre os galhos. Mas eu gosto de pensar que eles arranjaram uma forma de se comunicar, de alguma forma, também. assim. Não sei como. Bom, e aí depois disso vem o barraco, né? O barraco na casa dos muitos berros. brutos, arrasta. Assim, quanto mais eu releio, mais eu penso, Sirius Black, pra quê? Amo o mozão, mas pra que arrastar o menino até a casa dos gritos, sabe? Com os dentes. Que dramático. Muito bruto. Mas é que eu acho que como cachorro ele não tem muito controle das coisas, então pegou o que ele conseguiu pegar. Faz sentido. Acho que por isso ele morde o braço do Rony também, porque ele quer pegar o Perebas que tá na mão dele. E aí ele acaba pegando o braço. Faz mais sentido. Ele Faz mais sentido do que ele pegar a perna. Exatamente. E também é mais horrível, porque a pele do braço é muito fina, né? Deve ter dado uma estragada. Mas faz um pouco de sentido ele levar eles pra um lugar um pouco afastado, já que ele vai se transformar, né, em Sirius Black e vai acontecer tudo o que vai acontecer. Então, um lugar isolado, longe de Hogwarts, seria o mais ideal para a situação. Na real, eu acho que ele só queria pegar o Perebas. Eu também acho. Eu não acho que era essa a intenção. Pensado, né? Ele falou, preciso pegar esse rato, essas crianças estão aqui, vamos embora pra lá pro rato não ter pra onde fugir. Se tiver que ir junto, vai junto, né? Se eu tiver que matar todo mundo, eu mato. Brincadeira, isso não acontece, gente. Imagina ele matando todo mundo, acabou o livro aí. Fim. Mas, voltando um pouco na parte ali do externo de Hogwarts, o começo desse capítulo, ele traz muito uma ambientação da mudança, né, do dia pra noite.
E ajuda a criar esse clima não só pra tudo que vai acontecer, porque toda essa cena acontecer à noite é muito pertinente, né? Ainda mais depois que eles vão voltar no tempo e tudo mais. Mas também tem uma outra coisa que aconteceu, que é tipo a mudança do dia pra noite, que traz uma certa melancolia, ou como diz aquele que é a hora que a depressão chega. E as muriçoca também. Exatamente. Muriçoca. É a morte, entre aspas, né, do Bikusso. Então, ela cria todo esse clima que ela fala, a claridade ia desaparecendo depressa agora. Quando chegaram à área ajardinada, a escuridão desceu como por encanto a toda volta. Então é uma coisa que vai ambientando todo esse clima que vai acontecer. E eu acho que essas descrições, dá pra ver muito que ela tá melhorando desde o primeiro livro até nesse, e agora só vai pra frente, assim, sabe? Só melhora. A escrita dela vai ficando cada vez melhor. Eu tô prestando muito mais atenção agora nesses detalhes, nessa releitura, porque parece que quando eu relia, tipo, eu releio todo ano, mas eu não absorvia muito essas coisas. Eu acho que eu lia tão rápido que passava batido, igual quando a gente falou no começo agora que a gente não presta atenção nesses detalhes, né? Quando vai chegando nessas partes mais tensas, a gente vai lendo mais rápido. Então, eu tô começando a apreciar mais e, tipo, dar mais amor ainda pra essa série do que eu já dava antes. Sim, é perfeito, gente. São coisas que vão engrandecendo a experiência de ler ou reler a história, né? Que não é só a trama principal, mas tem todo o pano de fundo, os outros elementos, a neve, chuva, sol, cultura e clima diferente também. Porque lá na Inglaterra, nessa época do ano, escurece muito mais tarde. Então, todos esses detalhes, assim, a gente vai pensando quando fica mais velho. Falando nisso, uma das coisas que eu acho muito legal também, que, né, não tem como evitar começar a comparar com o filme, porque o filme começa a me irritar muito. Assim, o filme destruiu esse capítulo, que é um dos melhores capítulos da saga. Mas, assim, eu acho muito legal a forma como ela descreve só o som do instrumento que mataria o Bikusso. E eles ouvindo e imaginando acontecendo. Eu acho muito visual essa descrição. E no filme, né, eles tentaram refletir de um jeito lá, o Carrasco fazendo qualquer coisa, mas não deu aquele efeito de eles ouvirem e pensarem, caraca, executaram o Bikusso. E, enfim, eu amo muito essa descrição também. Ah, eu adoro, gente, porque dá uma outra sensação quando você tá lendo a história, né? Exatamente. E a Luísa falou que na Europa essa hora vai começando a escurecer mais tarde. Isso já é um outro ponto que acontece aí, que eles estão fora do salão comunal e tá tarde, né? Isso pode piorar um pouco a situação do Hagrid, que já tá tendo o Bikusso sendo executado. Sim. Exatamente, já tá lá. E assim, o Hagrid é professor, né? Já nesse ponto. Então era esperado que ele tivesse alguma autoridade, que ele tivesse alguma responsabilidade com o que tá acontecendo, não é mesmo? Mas não, deixa as crianças lá e as crianças vão embora sozinhas depois. E a gente vê, olha no que deu. Inclusive tem toda a questão Sirius Black à solta, né? Que agrava um pouco essa ida deles. Que então, inclusive foi nisso que deu, né? O Sirius Black pegou eles, por sorte. Ele não fez nada, mas pegou. Eu acho que tem o fator Hagrid, né? E tem o fator de que ele tava muito desconcertado por causa da morte do Bikusso. Quer dizer, a morte iminente, né, do Bikusso. A execução a caminho. Ah, mas você entende? Eu entendo, então. A gente conhece Hagrid, ama Hagrid, passa pano pra Hagrid. Mas que não foi responsável da parte dele, não foi, né? Não, zero responsabilidades. Ainda sobre terrenos fora de Hogwarts, na verdade estão um pouco mais longe, é a própria Casa dos Gritos, que eles vão parar, né? E ela mostra muito a infância do jovem Remo Lupin, porque ela tá toda em estado, assim, calamitoso, como diria Igor, que escreveu aqui na pauta, com o papel descascava das paredes, havia manchas por todo o chão, cada móvel estava quebrado como se alguém o tivesse atacado. As janelas estavam vedadas com tábuas. Eu não consigo nem imaginar se fosse eu, a situação do Lupin, e eu ainda não consigo entender como ele chegou até aqui sozinho. Na verdade, nem como ele chegou lá em Relíquias, que na verdade, né, sabemos o que acontece.
Eu acho que a parte boa é que o Lupin não lembra dessas horas, né, que ele tá transformado. Então, será? Imagino que isso deve ser horrível e bom ao mesmo tempo, porque... Eu sempre imaginei que ele ficasse tipo bêbado, assim. Ele tem uns flashes na manhã seguinte, umas dores de cabeça, meio que uma enorme ressaca lobisômica. Ai, que dó. Eu imagino que ele não se lembre, não. Mas ele vê o estrago que ele fez, né? Exato, é. Eu acho que isso é o pior. Você vê os restos e não saber o que aconteceu. Uhum. E é muito interessante pensar visualmente como um reflexo mesmo da infância dele, sabe? E assim, pra ele chegar lá também, imagina depois de todos esses anos, voltar pra aquela casa. Tudo bem que ele tava mega concentrado em todos os babados que estavam rolando, mas deve ser pesado, né? Voltar pra lá. Deve. Não sei também, porque ele continua se transformando, ele continua tendo memórias negativas. E ele volta justamente com os 2 amigos dele que iam pra lá com ele antes, né? Perebas, amigos entre aspas. Nessa com as 2 situation. pessoas, né? Olha que reunion. Sim. E reunião acho que... de 10 anos de formatura. Reunião do terceirão. Terceirão. Churrasco do terceirão na Casa dos Gritos. E eu acho que o comportamento do Perebas vai piorando conforme eles vão chegando perto do castelo e perto da entrada, né, do Salgueiro Lutador, justamente por isso, porque ele vai lembrando daquela época e ele sabe que muito provavelmente o Sirius vai estar por ali, e também pelo fato de que no começo do capítulo tá escrito: atrás deles, os garotos ouviram um uivo selvagem, e eu tenho certeza que foi o Sirius uivando, e o Perebas escutou e ficou com o cu na mão. Fora também que ele, super guerreirinho, Perebas guerreirinho, lutou tanto pra sair do castelo, pra fugir, e assim, eles não chegaram no castelo, mas eles estavam indo pra lá, né? Sim. E ele ia voltar. Então pra ele ia dar bosta de qualquer jeito. Ele já tava tipo, pelo amor de Deus. Não, aliás, falando nisso, falando no Perebinhas, eu sempre acho também muito bizarro ler da perspectiva do Perebas, porque pensa você ser um humano e aí você ter proporções de rato. Então, pra você fugir de um humano, você tem que correr muito. E aí, tipo, você tá enlouquecido tentando fugir, o garotão passa e fala: volta aqui, Perebas, você é humano! Me solta, já fingi que morri pra fugir de você! Deve ser desesperador. Eu sempre fico pensando se o Perebas não, assim, de vez em quando foge, vai pro banheiro e se transforma em humano de novo, só pra, sei lá, lembrar como era mexer as pernas, só pra esticar os braços. Porque deve ser ruim ficar como rato por 14 anos, né? Ah, mas eu acho que quando ele tá sozinho, ele se transforma em humano, gente, que não é possível. Ah, eu acho que não. Ah, não sei. Eu não teria coragem. Não saberemos. Se eu tivesse feito a merda que ele vai fez. Vai pro banheiro, sabe? Fica lá num cubículo de banheiro, se transforma um pouquinho, dá uma sentada, uma relaxada e depois volta. Com certeza, né? E o Harry já chega falando que o bichento é amigo do cão, né? Que no caso é o Sirius. Já fazendo um foreshadowing pro final, quando explica como o Sirius comprou a vassoura dele e etc. E também já retoma o que o Harry tinha visto lá na janela, né? O bichento com o cachorro. E ele tipo, safado, vocês são amigos. Vocês estavam mancomunados. E o bichento, ele aparece várias vezes tentando salvar o Sirius. Naquela briga toda na Casa dos Gritos, né? Ele é muito amorzinho. Quando tem aquele momento do Harry que ele quer realmente matar o Sirius, o bichento entra na frente e tipo, se quiser matar ele, vai ter que me matar também. Senta no peito do Sirius. E é engraçado porque nesse ponto da história, eles ainda não foram apresentados as maldições imperdoáveis, né? E o Harry não sabe de fato como matar alguém. Então eu fico imaginando, né? Ele tava realmente meio que decidindo se ele mataria o Sirius ou não. E se ele fosse matar, ele ia fazer o quê? Falar pra Varinha: mate esse homem. Mata, caia morto. Então, porque a gente não sabe, né? A gente não conhece. Será que ele teria algum conhecimento? Ele conseguiria fazer isso de alguma forma? Ou ele ia só pegar uma faca e enfiar no peito dele mesmo? Eu acho que como ele começa escrevendo essa parte, ele ia deitar o Sirius na porrada. Me parece uma boa alternativa. Talvez ele ia furar o Sirius com a varinha. Vai, desgraça! Ai, que ridículo! Ele podia enfiar a varinha e falar bombarda. Pronto. Nossa, é uma boa forma de assassinato. Por que não pensaram nisso antes?
Casa Elefante é cultura. Como matar o seu amiguinho sem cometer uma maldição imperdoável. Aprenda conosco. Ai, meu Deus. A Casa Elefante não concorda. Nota de repúdio. Cancelada mais uma vez. Só pra renovar, pessoal. E aqui, então, a gente já descobre que o Lupin era amigo deles. O que eu acho um pouco, mais ou menos, um pouquinho, não muito, por mais que eu acho que esse livro é perfeito sem defeitos, problemático narrativamente, porque eu acho que já tinha que ter aparecido em algum momento, né? Sim. Mas foi revelado que Lupin é amigo de Sirius e Tiago. Nessa hora que a gente descobre, porque o Lupin entende tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu, e ele vai lá e abraça o Sirius, e daí o bichinho cai no chão, e daí vem a protetora Larissa xingando no capítulo. Protejam o gato! Do gato. E o trio fica impactadíssimo com esse abraço, que aliás é descrito um abraço como irmão. É bem chocante. Eu ficaria chocada se eu fosse eles. Mas eu acho engraçado que nessa hora, tipo, eles têm um diálogo rápido, assim, que dá a entender que o Lupin ficou meio confuso, tipo, mas o que aconteceu com o Pettigrew? Você deu o segredo pra ele? Então, tipo, ele abraçou o Sirius antes de confirmar, parece, sabe? Que o Lupin tava tendo um insight ali naquele momento. Mas espera, vocês, então, trocou? Eita, Sim. Ele tava, sabe, downloading a informação. Ele foi fazendo as sinapses muito rápido. Uhum. E exatamente, e o peso de 13 anos de crença sendo reveladas. Ele sem reação, e abraçou amigos, falou, amigos, caraca, velho, que bosta. É isso. E essa é uma das grandes revelações do nosso belo chá de revelação sem bolo e sem chá. Porque nesse capítulo é basicamente só revelações jogadas na nossa cara. Começando ali pelo cão, que na verdade era Sirius Black. Que não era sinistro, não era invisível. Exatamente, ele era só um animado. Sirius se revela destruído, acabado, derrotado pela vida, porém firme atrás do rato. Vai pegar o rato. E quem fala isso pra gente, na verdade, antes da gente ver que eu digo ler essa descrição, é o Rony, né? Ele fala que Harry é uma armadilha. E, na verdade, era o Sirius Black. E na hora que ele aparece em carne e osso, é como a gente vê o quão acabado ele tava. Ele tava mais só pra osso mesmo. Sim. Eu imagino o Seu Madruga. Ai, com um pouco mais de cabelo. Eu vou ler aqui rapidinho a descrição da aparência dele. Uma massa de cabelos imundos e embaraçados caíam até seus cotovelos. Se seus olhos não estivessem brilhando em órbitas fundas e escuras, ele poderia ser tomado por um cadáver. A pele macilenta estava tão esticada sobre os ossos do rosto que ele lembrava uma caveira. Os dentes amarelos estavam arreganhados num sorriso. A questão também é que, como será que ele está se alimentando? Como será que ele está... Assim, presumo que ele estava vivendo na Casa dos Gritos, né? Então, assim que ele estava entrando em Hogwarts, assim que ele estava, né, abrigado e tal. Mas se alimentando de que forma? E enfim, obcecado, sem dormir direito, sem ninguém, né? Acho que ele tava comendo Mozão, gente. Cachorro. Mozão é ótimo. Mozão tava passando por uns maus bocados. Como o cachorro, né? Que é um jeito mais fácil de arrumar comida. Sim. Ele come uns bichos, vai na porta do restaurante, vivendo de migalhas. O que contribui para esse estado que eu imagino que saindo, na verdade, todos esses anos que ele passou em Azkaban, deve ter causado também não dano só psicológico, mas físico. E essa situação dele viver como cachorro depois de foragido deve ter piorado tudo, né? Tá sofrendo, gente. Perdoa, Momô. Parei de declarar meu amor. Vou ficar quieta. E tem um momento nessa cena que fala que os olhos dele estavam brilhando quando o Rony disse: se você quiser matar Harry, terá que nos matar também. Que foi o Rony que disse, tá, Cuarón? Pessoal que gosta de tirar a fala do Rony, mas tudo bem, né? Who am I pra reclamar? Tudo Não bem. defendo o Rony sempre, mas esse momento de brilhar ele merecia. Sim. E essa parte dos olhos brilhando, ela pode ser levada de duas maneiras, né? Uma de que realmente ele quer matar o Harry e todo mundo, que seria tipo a visão deles do que o Sirius faria, já que eles acham que ele realmente é um foragido. de ódio, né, assim. Ou
que é o que eu penso, que eu acho que é esse o sentido da frase, que é o da união dos amigos. De um querer proteger o outro e se sacrificar pelo seu amigo. Eu acho que é isso, até que os marotos, sem toda a parte que eles eram cuzão, mas tipo, eles quatro em si, eram muito assim, de um defender o outro. Até que não foram, né? Mas a princípio era. Não, uns com os outros eles eram muito leais, eles eram muito... a amizade pra eles era uma coisa, principalmente pro Sirius, eu acho. Ele tem essa coisa da lealdade, da amizade ser acima de tudo. Então ele vê aquela cena com uma pessoa que é quase igual ao James. E pode ser que tenha trazido essa lembrança, sim. Eu não sei se ele estava no estado mental muito saudável para remanescer sobre o passado. Mas é possível. O que você falou agora da amizade ser muito importante pro Sirius, imagino também que seja porque a família dele meio que renegou ele, né? Então o Thiago e os outros amigos dele viraram a família dele, né? Exatamente. Então eu acho bem possível que seja por causa disso. E aí, depois disso, tem mais uma revelação, que é que o Lupin é um lobisomem. E a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo episódio. Mas é engraçado porque o tanto de revelação que tem nesse capítulo, essa fica até meio tipo, amiga, calma, Hermione, não é nem esse o maior problema da vida hoje, não. Senta e aguarda. Próximo da fila, vai. É aquele jantar de família que todo mundo começa a lavar as roupas sujas ao mesmo tempo. Adoro. Sim, e aí inicia um monólogo, né, assim, aquele momento que Rowling gosta bastante, ela colocou no filme, ela percebeu que no cinema não funciona bem, mas ele conta uma história bem grande sobre ele ser lobisomem, sobre o passado dele, sobre Pedro Pettigrew, ele vai falar muita coisa. Acho essa cena longa. Outra coisa que ele explica também é como ele percebeu que tinha uma coisa estranha no mapa, né, no caso, o Rony carregando o Pedro Pettigrew. E ele conta a história bem brevemente, mas ele conta, diferente do filme, a história da criação do mapa, né? Que ele e os amigos dele criaram. Só amor. Gente, assim, não tem nada em nenhum filme que explique que eles criaram o mapa do Maroto. Sim. Você pegar uma pessoa que, tipo, nunca leu, nunca viu nada, que viveu na bolha, sei lá, show de Truman, onde não existia Harry Potter... A pessoa não vai saber, porque não tem essa informação. É um grande plot hole, né? Sim. E outra coisa também, que eu falei em outro episódio, se o Lupin não vê os pontinhos referentes ao Harry e Hermione do futuro, e isso já me leva a meio que responder a minha própria pergunta. Porque essa parte me faz pensar que eles não aparecem no mapa quando voltam no tempo. Por ele não citar nada. Quando eu leio esse pedaço, o que eu entendo, vamos dizer assim, é que o Lupin acompanha ele saindo do castelo e indo pra casa do Hagrid. E o mapa é grande. Eu fico pensando, todos os plot holes que as pessoas falam sobre o mapa, eu fico imaginando um mapa enorme do castelo com 1 milhão de pontinhos, com 1 milhão de nomes, e assim, ele viu eles ali, aí de repente na casa do Hagrid apareceu o Pedro Pettigrew. Você acha que ele olhou em volta depois que ele viu o nome Pedro Pettigrew? Então verdade. eu fico pensando que pode ser que eles estivessem lá, mas não necessariamente. Mesma coisa que a galera fala muito também. Como que o Fred e o George nunca repararam que tinha um cara chamado Pedro Pettigrew dormindo com o irmão deles. Eu fico pensando quantas vezes na vida eles ficam olhando pro Rony no mapa. Tipo... Ok, é um plot hole? Mas às vezes é só a burrice deles mesmo. Não num plot hole necessariamente, sabe? Uma coisa que eu penso, uma das 1000 teorias sobre esse assunto, é a de que os próprios criadores do mapa não conheciam viagem no tempo. Então, talvez o mapa não seja, entre aspas, configurado pra isso, entende? Faz muito sentido. Ele não mostra, né? Não pode mostrar uma coisa que ele não conhece ou não entende. Mas isso também leva a uma outra pergunta, porque é um mapa muito complexo. Deve ser muito complexo de criar, e essa de justamente fazer um GPS em que todo mundo é stalkeado o tempo todo, deve ser um feitiço dificílimo, porque senão todo mundo no mundo bruxo teria um desse. Né? Então, pra ainda fazer pessoas aparecerem duplicadas, realmente deve ser complicado. Vai dar uma falha na Matrix ali. Talvez eles realmente desapareçam do mapa, assim, total. Porque tem um conflito de linhas temporais.
E o mapa não consegue absorver a realidade. Mas, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que a Luísa achou que ficou meio enrolado, né? Toda essa... Pra contar Vocês a história. realmente acharam que ficou enrolado porque tava relendo e já conhecia? Ou vocês acham que, tipo, lendo pela primeira vez também ia ou vai parecer enrolação? Acho que nas duas situações. Porque, eu não sei, eu tenho isso de, tipo assim... Fala logo, sabe? Tipo, tem um elefante na sala. Gente, olha pro elefante, sabe? Não precisa enrolar pra falar que ele tá ali. O que eu acho que aconteceu nesse capítulo é que a Rowling tinha muita coisa pra falar. Não é que ela não sabia exatamente como fazer isso, mas ela realmente precisava colocar essas coisas antes da revelação final, sabe? E daí parece meio enrolado, mas na verdade é que tem muita coisa. Eu entendo os dois pontos de vocês, mas eu acho ainda que a ideia é de criar algum suspense, mas eu também acho que enrola. Tipo, eu entendo por que é enrolado, mas ao mesmo tempo me irrita. Porque na vida real não é assim, sabe? Tipo, você chega e fala pras pessoas as coisas. Esse livro é muito pouco realista. Aquilo que eu comentei antes. Como que passou um ano inteiro, todo mundo só falava de Sirius Black e ninguém comentou que o Lupin era amigo dele na infância? Assim, o Snape jogava umas indiretas e tal, mas ninguém reparou nesse fato. Não, gente, como que eles lá no trem já conheceram o Remo Lupin? Ou chegando na escola ninguém falou que, esse cara estudou com seu pai. Não, pra mim o pior é aquela conversa que eles escutam os professores tendo no bar. E, tipo, ninguém cita o nome do Lupin. Absolutamente ninguém. Então, ninguém cita, é isso que eu quero dizer. É claro que isso tudo é recurso narrativo, né? E é criado pra criar a surpresa no final. Mas não é realista, nem um pouco. Se você parar pra realmente analisar... Não que a série inteira seja realista, mas... Eu tava pensando nisso. Não que o mundo bruxo necessariamente seja realista. Vamos melhorar. Verossímil. Melhor. Então... A gente vai falar agora sobre o tan desse livro, que é a última frase. Que é aquela frase que não te permite dormir depois de ler, porque você é obrigado a ler o próximo capítulo. É um grande cliffhanger. Eu posso dar uma olhada nesse rato. Que é a grande revelação de Sirius Black. Que eles estão lá, tipo, você quer matar a gente? Dele, não, só uma pessoa vai morrer aqui. E daí aponta, é o Rony, não é o Rony. É esse aí, ó, que tá aí no seu colo, é o rato. É o calombo trepidante. É por causa do rato que estamos todos aqui. Ele não é um rato, ele é um animago, que atende pelo nome de Pedro Pettigrew. E acaba o capítulo. Arrasou, JK. E a gente faz o quê? Espera o próximo capítulo, próxima discussão. Gente, não dá pra parar de ler. Não dá. E por isso que você entende que eu já tô engolindo o livro já? Já tô nesse ponto do livro que acabou a atenção. Pra gente que tá relendo, já é um negócio tipo, nossa, eu preciso ler o próximo capítulo. Pra quem tá lendo a primeira vez, não dá pra parar de ler. Não dá, gente. É realmente um sonho que eu tenho, assim, se um dia eu conhecer uma fada madrinha, eu vou pedir pra ela apagar Harry Potter da minha memória pra eu poder ler de novo essa cena pela primeira vez, sabe? Sim. Deve Sabe ser que ótimo. isso aconteceu uma vez comigo, o ano passado, quando eu fui reler a série. Eu não sei como eu consegui, tipo, apagar algumas coisas da minha memória. Eu achei que você ia falar que perdeu a memória. Não, eu também, consegui, eu já tava pronta pra ficar muito triste. Eu consegui esquecer algumas coisas ou alguns julgamentos que eu tinha e li meio que clean, assim. Meio, né? Porque não tem como apagar totalmente. É exatamente essa parte legal da releitura. Porque, querendo ou não, é aquilo que eu falei. A cena da briga realmente foi meio surpresa pra mim. Eu já reli o livro 1 milhão de vezes. Eu tenho memória do que aconteceu, claro. Mas sempre aparecem umas partes novas, umas partes diferentes que a gente não prestou atenção. Detalhes. Eu só queria mesmo fada madrinha pra eu poder ver esse cliffhanger de novo e ficar como eu fiquei quando eu era jovem. Essas surpresas acontecem ainda mais quando a gente fala sobre os filmes que a gente mais viu. Porque Prisioneiro foi... Eu acho que um dos filmes que a maioria mais viu da série. Sim. Pedra Filosofal. Então, quando você lê algumas coisas que destoam do filme, dá um certo choque, assim. Não um choque de, tipo, que absurdo, mas, tipo, nossa, eu não lembrava disso. Como o Pirraça, que se eu passo muito tempo sem ler os livros, eu esqueço que o Pirraça existe. E ele vai existir por um bom tempo. Né? Infelizmente. Mas essa é a sensação que eu tive lendo esse livro inteiro. Tipo, O Prisioneiro foi o filme que eu mais assisti, tanto que eu risquei o CD de tanto assistir ele, do DVD, né? Pra quem
é jovem, a gente assistia Juventude. filmes em DVD. E eu risquei o meu. Então, tipo, reler o livro é sempre uma surpresa, assim. Ah, eu adoro. Todo ano tem releitura sagrada. Exatamente. Então agora nós vamos para aquele momento que a gente fala o que a gente odiou nesse capítulo, ou o que a gente não gostou, ou que, sei lá, foi uma relia, qualquer coisa que seja ruim. Que é o nosso momento Avada Kedavra. Então vamos começar com Luísa. Fala pra gente qual foi o seu momento que te fez querer rasgar o livro. Ora, não vamos ser tão radicais. Jamais rasgaria um Harry Potter. Mas... Sensata. Ai, gente, vai ter que ser o lenga-lenga pra explicar o rolo Sirius Lupin Rabicho. Apesar de eu entender o valor disso no plot e tal, me incomoda. É isso. Mas você achou muito arrastado mesmo, né? Porque foi até o Avada. Eu sempre acho arrastado essas coisas. Tipo, em qualquer série, livro, filme. Desculpa. Não, sem problema. Cada um tem sua opinião, né? Eu também Cada um tem seu Avada. enrolei uma vida pra ler as Crônicas de Gelo e Fogo. Só li até o terceiro, de tanto que o George Martin enrola. Verdade. Mas é isso Eu aí. com o Senhor dos Anéis. Desculpa a sociedade. E o seu momento Avada, Tamires? Então, é muito difícil achar um momento Avada, porque eu gosto muito desse capítulo. Eu acho que essa cena é uma das melhores cenas do mundo. Mas eu acho que o meu Avada vai justamente para o meu mozão, todo destruído, magro, caquético e muito triste a história dele. Uhum. E, enfim, a gente aqui, nesse momento, quando tá lendo, não se importa, pensando, né, que não fosse uma releitura, não se importa com isso porque ele é o vilão. Então, é um cara com cara de mal, né, caracteriza como um monstro e tal. Mas, tadinho de mozão, tava sofrendo. Porque sofres, ó, Sirius Black. Queria dar um banho nele, dar uma comida pra ele comer. Dá uma comida. E o meu momento Avada Kedavra vai para o meu Arrelia, que só foi Arrelia para mim, aparentemente. Não, vocês concordaram comigo, né? Que é sobre os olhos do Sirius cachorro. Que eu acho que perde um pouco a caracterização do personagem. E isso eu acho que é muito importante. Sim. Se não fosse tão importante assim, eu não ia ligar, sabe? Mas eu acho que na situação dele é uma coisa que descaracterizou um pouco. Tira a parte do aspecto descritivo até que a gente comentou, né? O peso do cansaço dele. Então depois desse momento pesadão, a gente vai para o nosso momento que dá quentinho no coração, que é a nossa parte favorita do capítulo, que é o momento Expecto Patronum. Então vamos começar com Tamires. Qual que é o seu Expecto Patronum? Ai, gente, não pode ser algo que não esse cliffhanger maravilhoso, né? Aquele momento, isso não é um rato. Pam, pam, pam. Isso não é um vocês estão loucos? Meu, esse cliffhanger eu acho que até agora na releitura é um dos melhores. Um dos, porque tem mais uns 2, 3 por aí. Eu Mas acho que o realmente melhor é muito momento é o momento que tudo encaixa, assim, aquela última pecinha do quebra-cabeça. E incrível escrita. Rowling, te amamos. Plot twistzão, assim, né? Demais. É tudo que a gente viveu até agora deu um duplo twist carpado. Inclusive, se tem algum ouvinte aí que tá lendo pela primeira vez o livro, fala pra gente o que você achou dessa revelação. E a gente vai gostar de ler no Metendo a Colher. Se você conseguiu parar o capítulo ou se você teve que pular pro próximo direto. Exatamente. E o seu momento Expecto Patronum, Luísa? O meu vai pro Bichento, que pulou no peito do Black. Sentou ali pra proteger o coração dele. Do Harry, que queria atacar o Sirius, né? Então. Bichento lindo. Bem gatinho ele, né? Bem gatinho protetor. O meu Expecto Patronum vai para Sirius Black. A figura Sirius Black, a aparição dele e todo esse... Não é uma grande reparação, mas é um pouco, né? De tudo que as pessoas acreditavam que ele era. Algum que ele ainda tipo de redenção, né? Assim, um caminho pra... Sim.
o início da redenção, que nunca aconteceu. Mas eu gosto muito dessa aparição dele, porque... não sei explicar. Eu acho que significa muito pro Harry depois, né? Assim, como eles chegam na Casa dos Gritos, e lá é uma casa, e o bichento tá em cima dele, eu visualizo muito, sabe aquela cena da Cinderela, que tá a madrasta má com o gato? Eu imagino, tipo, o Sirius parado na cama com o gato, assim. Tipo, a madrasta da Cinderela. É uma revelação. Na minha mente, ela é bombástica, né? Mas ela é, né? Então é isso, gente. Agora, com hematomas pelo corpo inteiro, músculos distendidos e pernas quebradas, podemos partir para que na semana que vem possamos comentar o capítulo Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Até semana que vem! Então, vamos agora para aquele momento que toca a buzina do guardinha. Então, vamos esperar ele passar. Sorry.